Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e meus amigos e minhas amigas. O que está acontecendo com o Vasco da Gama, hein, meus amigos? O que está acontecendo? A gente vendo aí a derrota do Vasco, 2-0 para o Juventude, Lucas Barbosa e Jean Carlos. E pelas atualizações que tivemos aí, a demissão do Álvaro Pacheco, a mudança da equipe do Vasco, meu amigo, o que está acontecendo aí na equipe Cruz Maltina, hein? Eita, meu amigo. A gente está vendo aí o time do time do Juventude venceu, né? E conseguiu vencer com autoridade, né? Que conseguiu merecidamente conseguir essa vitória de 2-0. E o Vasco mais uma derrota que culminou aí a demissão do técnico Álvaro Pacheco, né, horas depois aí da partida. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo para você. O time do Juventude dominou o Vasco, né, e venceu em casa, subindo na tabela na competição, certo? E nós temos aí, visto aí, assim, o Vasco da Gama visto aí o Vasco da Gama não é de hoje, né? Que tendo aí essa situação no Vasco de problemas não só para dentro de campo, mas também, né, também do departamento de futebol também, uma coisa que está muito enrolada, né, dentro de São Januário, né, por conta disso, de uma enrolação muito grande, né? Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida no Alfredo Jaconi. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso programa. Tá bom, pessoal, do Conversa de Torcedor? E não esquecendo que temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês e também aos sábados com os nossos programas ao vivo, a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, também no YouTube, pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet, é claro, e acompanhando pela DAIA 98.7 FM, falando tudo sobre futebol carioca, falando tudo sobre esporte para você ficar muito bem informado. Tá bom? Muito obrigado a você pela grande companhia. Vamos falar aqui, pessoal, para a gente falar sobre esse jogo. O Juventude dominou as ações, né, na partida, né? O time do Juventude se impõe contra o Vasco em Caxias do Sul, chegando aí aos gols na segunda etapa. E o Vasco, nessa situação difícil, com a admissão do treinador Álvaro Pacheco, né? 4 jogos e nenhuma vitória, né? Um sinal de alerta muito grande para o Vasco da Gama. E melhor nos 90 minutos no time do Juventude, né? Em que venceu merecidamente o jogo que aconteceu aí contra o Vasco nesta quarta-feira, na última quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi. 2-0, gols de Lucas Barbosa. Um gol que ele fez, um belo gol de Lucas Barbosa. E o Jean Carlos no último lance. Com essa vitória, 13 pontos, 11ª colocação do Campeonato Brasileiro para o Juventude. E a equipe do Vasco amarga na 17ª colocação com 7 pontos ganhos, certo? Sendo aí, e vale destacar aí, meus amigos, e vale lembrar que os gaúchos têm uma partida a menos, né? Com um ponto, temos aí um jogo a menos, né? Um jogo a menos a equipe do time do Juventude. E o Vasco, um ponto em 4 jogos, né? Sob o comando do Álvaro Pacheco. E 10 gols tomados. Olha só isso. Um gol, o gol pró e 10 contra. Olha só isso, já. Olha, é uma coisa muito grave isso aí, né? E o Vasco tá na 17ª colocação, lógico, pela situação que aconteceu, e agora tá na zona do rebaixamento. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do primeiro tempo, que teve aí de um nível baixo, né, de nível técnico, de um duelo baixo de nível técnico, né, pelas circunstâncias. O Juventude foi melhor em quase todo o primeiro tempo, teve a posse de bola, né, teve mais posse de bola no jogo, 58%, e em finalizações foram 6-1 da equipe Cruz Maltina, e a maior presença de campo no ataque
né, no seu campo, a maior presença no campo de ataque, apesar, né, das subidas dos gaúchos, apesar disso, as subidas da equipe gaúcha eram infrutíferas do modo, né, que teve aí nos lances de pouco perigo. Diga-se passagem que aconteceu na partida do primeiro tempo. E com muita dificuldade para sair para o jogo, o Vasco, né, teve, né, e com muita dificuldade que aconteceu aí na partida, para sair para o jogo, né, para sair, né, com a bola dominada, para sair jogando, né, o Vasco teve grandes oportunidades após os 40 minutos do primeiro tempo, né, o Jadson, na primeira o Jadson quase marcou gol contra, né, após o cruzamento do Rossi, e na outra o Watson pegou a sobra de bola com liberdade dentro da área, mas finalizou mal, né, e o Juventude teve grande chance já nos acréscimos, quando o, o Gilberto, né, o Gilberto recebeu a ótima bola de Lucas Barbosa, mas cabeceou por cima do gol do goleiro Léo Jardim. E na segunda etapa, o time do Vasco voltou com um lance de perigo, né, em boa combinação com o Ryan, né, do jogo na boa combinação de Ryan, que cruzou, e por pouco, né, o Creighton, por pouco o Creighton não marcou, não aproveitou a chance de gol. E o problema para os vascaínos, e o problema para a equipe do time Cruz Maltino, um problema mais para a equipe do time do Vasco, é que ainda no início de etapa, na etapa final, Lucas Barbosa acertou um belo chute e abriu o marcador no jogo, né? Grande problema para a equipe do time do Vasco da Gama, né? Diga-se passagem aí. Nesse gol aí do Lucas Barbosa, e de um belo lance, um belo chute, fazendo 1-0. E depois disso, o jogo voltou a ter um nível técnico muito baixo, voltou a ter um nível técnico muito abaixo, né? Dentro da partida. E o Vasco passou quase toda a etapa com apenas 2 finalizações na partida, e só foi pro abafa para tentar o gol de empate nos acréscimos de jogo, né? E com a tentativa de pressão sem sucesso, né? E acabou sendo castigado no final da partida, aos 52 minutos, com a expulsão do Vitor Luiz, derrubando aí o Talari, né? O jogador da equipe do Juventude, o Talari, foi derrubado pelo jogador Vitor Luiz, foi expulso de campo o lateral esquerdo do Vasco, e na cobrança de volta do Jean Carlos, a bola explodiu no travessão, bateu na cabeça do Léo Jardim. Olha só, né, meus amigos? Olha só a complicada situação, né? Bateu no travessão, na cabeça do Léo Jardim, antes de entrar na rede do Vasco da Gama. Olha só que situação, né, meus amigos? O jogo pelo placar de 2-1, né? Temos aí o jogo aí, o Vasco contra a equipe do time do São Paulo, né, em São Januário, às 9h30 da noite, sem o Álvaro Pacheco, né, por conta que ele foi demitido na equipe do Vasco da Gama. Então, temos aí as informações de atualizações pela volta do Ramon Dias, né, que vamos acompanhar, né, nesse noticiário do Vasco, para a gente acompanhar nessa situação, se o Ramon Dias vai ou não vai voltar para o Vasco. Aí vocês vão ver aí nos próximos capítulos. Então, temos aí o Rafael Paiva no comando interinamente na equipe do Vasco hoje, contra a equipe do São Paulo. Vasco, São Paulo, às 9h30, no estádio de São Januário, e o jogo entre o Juventude contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, às 18h30, né? Palmeiras e Juventude, Palmeiras e Juventude no Allianz Parque, às 18h30, no domingo. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia de todos vocês, pelo carinho de sempre. Então vamos, pessoal, em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecer nosso trabalho, e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18h, 6h, aqui no nosso canal do YouTube, aqui do Conversa de Torcedor, no YouTube, e aos sábados ao vivo, às 11h pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também na rádio NSC.com, pela Rádio Net e tudo mais, também acompanhando também pela Dial
98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando tudo sobre futebol carioca no esporte, enfim, tá bom, pessoal? E também falando de Copa América e da Eurocopa, né? Brasil entra em campo na segunda-feira, tá bom, pessoal? Nós vamos comentar isso tudo para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre, fique com Deus. Muito obrigado a todos e em mais um pós-jogo do Conversa de Torcedor para vocês e até a próxima. Valeu, galera!